Irmãos, estamos esse mês de junho sendo exortados pela palavra de Deus à fidelidade, a ser fiel a Deus. E quando hoje eu estava estudando essa palavra, para essa grande responsabilidade, para compartilhar na verdade, na direção do Espírito Santo, Deus trouxe assim no meu coração uma frase que santidade é uma vida de fidelidade. O Espírito Santo mexeu muito comigo. Se eu sou santo, e se eu tenho uma vida de santidade, eu preciso ter uma vida de fidelidade, eu preciso ser fiel. Aquele que me tornou santo, aquele que me escolheu, que nos escolheu, aquele que nos chamou. E está bem claro, explicitamente, nesse texto que nós vamos compartilhar, que é Deuteronômio, onde Moisés, como pastor daqueles dias, na grande responsabilidade de legislar a lei ali, aquelas famílias, aquele povo. E Moisés vai falar no capítulo 7 de Deuteronômio, para aquele povo, em relação a tudo aquilo que Deus fez por ele, por todo aquele povo de Israel. Irmãos amados e queridos, sobre aquelas nações idólatras, não é? Moisés vai mostrando a eles o que Deus quer deles, tomando de todas aquelas nações, não é? Esse povo que Deus expulsou, os hititas, os gigazeus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações idólatras que adoravam outros deuses. E veja bem, irmãos, para a gente chegar hoje aqui, Deus tomou todas as terras deles e deu para o seu povo. Mas veja bem, não é só esse tomar de Deus as terras dessas nações idólatras, expulsou aquele povo idólatra dessas nações, dessas terras, e deu essas terras ao seu povo, como Deus usa Moisés para orientar a eles como Deus queria que eles vivessem. Eles reconhecessem essa fidelidade de Deus para com eles, dando terra para eles plantarem, para eles viverem, para eles morarem. Mas Deus fala por Moisés como eles deviam se conduzir, como eles deviam habitar naquela terra, servindo a esse Deus que é o Criador dos céus e da terra. Eu analisando, irmãos, dentro desse texto, estudando, eu me lembrei logo do primeiro verso, que Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas, criou a terra, criou o homem, criou a vida, deu vida ao homem. E Ele deu para que o homem pudesse viver bem, tranquilo. Mas foi quando aconteceu aquele episódio do pecado de Adão e Eva, que Deus se entristeceu por uma atitude errada de desobediência, e que ali eles perderam o gozo maior de viverem felizes, de viverem bem. E olha a fidelidade de Deus, deu a eles tudo o que eles necessitavam, aquele primeiro casal, e eles desperdiçaram. E eu tive me voltando para os dias de hoje, e com dor no coração, mas vendo as mesmas coisas acontecerem, Deus nos dando tudo, nos favorecendo, nos dando emprego, nos dando saúde, nos dando capacidade, nos dando família, nos dando vida. Mas, infelizmente, ainda muitos, nos dias de hoje, se comportaram como Adão e Eva se comportou.
desperdiçou toda a fidelidade de Deus para com ele, que criou eles para que eles vivessem bem, e eles jogaram fora, desobedeceram, procuraram dar ouvido a terceiros, aonde Deus, todos os dias, como vocês vão ouvir aqui agora, eu só vou ler um verso, mas tudo isso que eu estou falando está dentro de todo esse capítulo de Deuteronômio 7, não é? Eu vou ler o verso 9, que vai ser o áureo de todos esses versos do capítulo 7. Vai ser o versículo áureo, que assim está escrito, Deuteronômio 7. Amém? Ouça o que está escrito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o ama e obedece aos seus mandamentos. Irmãos, não está difícil da gente compreender. Deus diz, eu sou Deus. Moisés disse àquela nação de Israel. Mas uma coisa que nos chama a atenção, ele diz que vai manter a sua fidelidade, a sua lealdade para com o seu povo, ele vai sustentar, ele vai manter, ele vai abrir o que for necessário. Está bem claro, irmãos. Agora ele finaliza nesse verso 9, uma coisa importante que nós precisamos meditar. Ele diz assim, e a bondade por 1000 gerações, olha o que ele chama a atenção, daqueles, ele não está dizendo que é todos, ele está dizendo que é todos aqueles que o amam. Quem ama obedece, quem ama é fiel, quem ama é santo. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Irmãos, precisa muita coisa para a gente entender? Não precisa. Tá bem explícito. É o que ele fez com esse povo aqui de Israel. Tomou toda a terra daquelas nações idólatras, expulsou eles da terra, mas ele traz algumas outras recomendações. Vamos lá para outra. Ele diz assim, o verso 5, repare na terra que eles deram o que eles devem fazerem lá. Assim vocês tratarão essas nações, derrube os seus altares, quebre as suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados e queime os seus ídolos. Vou parar aqui só um pouco fazer um comentário. Irmãos, o que é que Deus está dizendo para Moisés para falar àquele povo? Que eles desmanchem tudo aquilo que estiver fora da vontade de Deus. Tudo aquilo que tira a fidelidade e a lealdade ao Deus que o criou. Nas nossas vidas hoje, é o que a gente tem que se atentar a isso. O que Deus disse para esse povo, Ele disse para nós hoje. Deus tem nos dado uma casa, Deus tem nos dado uma família, Deus tem nos dado condições de vida. Mas Ele quer que a gente destrua tudo aquilo que é contrário à sua vontade. Atitudes, comportamentos errados, vidas totalmente ligadas ao mundo. Ele quer que a gente derrube tudo isso, tire tudo isso da nossa vida. Ele diz o 6, pois vocês são um povo santo. Está vendo? Quer dizer, tem que tirar tudo isso porque eles são povos diferentes, são povos diferentes. Nós somos esse povo diferente. Veja se não dá para vocês ligarem essa história de ontem com a história de hoje, nesse mundo que a gente vive. Aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora. Veja se não dá, irmãos. Deus diz, pois nós somos um povo santo para o Senhor, seu Deus. Nós não temos Deus como nosso Deus. Nós não cremos no Criador. Nós não cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Então é isso que Moisés disse àquele povo naqueles dias. O Senhor, seu Deus... Eu vou tirar, viu, irmão? Porque está embaçando muito. O Senhor, o seu Deus... Olhe bem, irmãos. Olha, a minuciosidade que a gente precisa
sempre buscando pela palavra, para nos induzir a essa vida de santidade e fidelidade a Deus, correspondendo, não é? Porque o tema é a nossa fidelidade é recíproca a Deus, a nossa fidelidade é verdadeira para com Deus, diante da fidelidade de Deus para com a gente. Eu acredito que cada um de nós entendemos que há uma necessidade da gente fazer uma autoanálise da nossa vida ligada a Deus em relação à nossa fidelidade. Está sendo recíproco o que Deus é para conosco. O que Moisés orientou a esse povo, mostrando que Deus fez tudo por eles, tomou aquelas terras, expulsou aquelas nações idólatras, aquele povo idólatra, para dar a eles de presente, para eles viverem bem. Agora, será que eles seriam ou foram fiéis a Deus como Deus foi fiel a eles? É hoje, nessa exegese, que nós fazemos, trazendo de lá, de muitos anos atrás, e de uma aliança diferente, debaixo de uma lei, para hoje uma aliança que dá de 10.000-0, na primeira aliança que Deus fez, que é a graça de Deus, para que nós possamos compreender da necessidade de uma fidelidade ao ponto que agrade o coração de Deus. Porque a fidelidade de Deus é para agradar o nosso coração, para alegrar a nossa vida, para nos dar uma vida confortável, saudável. Irmãos, no verso 8, ele diz assim, mas foi porque o Senhor os amou. Olhe, não foi porque Israel era muito mais numeroso do que aquelas outras nações. Não foi porque Israel era mais bonito do que aquele povo das outras nações. Foi porque Deus o amou a Israel. Que coisa maravilhosa. Porque o Senhor o amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Como Deus foi fiel e honrou aqueles do passado que Deus fez promessas, Abraão, Isaac, Jacó. Hoje nós fazemos parte dessas promessas. O que foi que Deus disse a Abraão? Que abençoaria todas as famílias. Através da família de Abraão, nós somos abençoados pela fé de Abraão. Veja a fidelidade de Deus. Irmãos, Moisés dizendo àquele povo de Israel, ele disse, Deus tem misericórdia daqueles que ama. Deus escolheu esse povo de Israel, irmão, para ser o seu amor. Os israelitas. Será que nós também podemos entender que Deus nos escolheu para ser o seu amor? Mas claro que sim. Nós somos o Israel espiritual de hoje. Se Deus também nos tirou dessas trevas, nos tirou desse Egito, dos dias que vivemos, por amor. Veja que Jesus deixa claro lá no Evangelho de João, capítulo 15, se não me falha a memória, é o verso 15, que foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Da mesma forma, Ele amou esse povo. Não foi porque eles eram mais numerosos, mas foi por amor. Se hoje nós estamos aqui, irmãos, é porque Deus nos amou. Deus nos resgatou por amor. A fidelidade de Deus, pela sua palavra, as promessas feitas. Deus não falha. Deus é infalível em suas promessas para nos favorecer. E a nossa fidelidade? Quando tratamos dessa fidelidade, é uma fidelidade completa, integral, na nossa vida. Não se trata de dízimos e ofertas
Os dízimos e oferta faz parte da fidelidade. Mas é uma fidelidade de honra a Deus, honrar a Deus. Como Deus tem nos honrado. Vocês lembram do que o apóstolo Pedro falou na primeira carta, no capítulo 5, verso 6? Ele disse: humilhai-vos à potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exalta. Debaixo da potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exalta. Quer dizer, Deus nos honra a todo tempo, quando nós obedecemos, quando nós tememos, quando nós somos fiéis. A nossa fidelidade de nossa vida diária é o que Deus quer de nós. Por Ele ser fiel a nós, então, dá para a gente analisar a nossa fidelidade, é recíproca a fidelidade de Deus para conosco? É verdadeiramente igual? O que Deus é fiel para nós temos sido fiel a Deus? Outra coisa que a gente pode refletir: nós acreditamos que Deus verdadeiramente existe? Nós acreditamos que Deus nos criou para viver com Ele eternamente? Nós acreditamos que tem um novo céu e uma nova terra, onde não vai ter mais sofrimento, dor, não vai ter mais morte? Eu estou vendo os irmãos maneando a cabeça que sim. Mas esse sim não vai ficar só no manear na cabeça. Esse sim vai ficar na prática de ligação com Deus diária na terra que vivemos. Sendo fiel, sendo cumpridor daquilo que Ele nos determina para a nossa felicidade. Por isso que eu digo que vida de santidade é vida de fidelidade, é ser fiel a Deus. Eu não posso ser santo se eu sou infiel a Deus. Não tem como, dá para a gente entender, nós estamos lúcidos. Eu não posso ser santo se eu sou infiel a Deus. É momentos da gente refletir. Eu vi que esse mês é um mês bem puxado para a nossa fé. É um mês que vai buscar lá no fundo do baú aquilo que precisa ser tirado para a gente refletir sobre aquilo. Alguma coisa ainda na nossa vida que precisa mudar, que precisa se tornar fiel a Deus. Eu vejo nesse mês isso. Porque é só sobre fidelidade, 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 porque Deus é fiel. Como toda a igreja conhece, se sente feliz quando diz na palavra que mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Como nós nos alegramos. Mas será que nós queremos ser infiel? Por isso que vocês vão atrás de entender bem os atributos morais dados a Deus. Amor, pureza, santidade, bondade, benignidade, misericórdia. São os atributos morais dados a Deus. E nós precisamos entender que esse Deus verdadeiramente é bom. Eu mandei para vocês ontem, no Salmo 107, quando o primeiro verso, o salmista vai dizer: louvem e adorem a Deus pela sua fidelidade. Dá para entender bem, é aquele homem, o que ele viveu, o que ele entendeu de Deus, e que a gente ouve hoje pela palavra. Louvar e adorar Deus, porque Deus é fiel para conosco. Aí vamos lá, fazer mais algumas coisas. Passeando na Bíblia, Lamentações 3, 21 e 22. Que nós não somos consumidos por causa das infinitas misericórdias de Deus. E você e eu, nós, igreja, na vida diária, a gente vai realmente agradecendo, louvando e adorando a Deus pela sua misericórdia, porque senão já tínhamos mortos, já estávamos mortos. Deus é fiel às suas promessas.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incomparável. Irmãos, e mais ainda, Deus prometeu que cumpriria fielmente aquele concerto, o que nós lemos nesse verso 9, o concerto que Ele fez com aquele povo. E conosco, Ele também não fez um concerto? A gente não estava lá perdido, Ele nos renovou? Ele não fez uma nova aliança? Nesse mesmo texto que Ele falou lá naqueles dias atrás? É o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. Até hoje, Deus não quer nos perder fazendo aliança, fazendo concerto. Da mesma forma, Deus fazia concerto com Israel todos os dias. E a gente vai olhar até pela conduta do povo de Israel, o lado humano deles, como eles fraquejavam, como eles desobedeciam. E eu tive olhando para mim, como humanos que eles foram, de desobediência, se falamos de fidelidade, vamos dizer, de deslealdade. Como muitas das vezes nós somos desleal a Deus, negamos a Ele a obediência, aonde Ele honra a aliança que fez com a gente. Ele é fiel, vai se cumprir toda a aliança conosco. Irmãos, nós crentes tínhamos que estar todos os dias debruçados na palavra de Deus para nunca esquecer, para se manter avivado. E me perdoe, mas infelizmente hoje muitos, só crentes mesmo, só querem vir à igreja domingo de noite. Eu já analisei e levo a vocês. Será que só domingo de noite dá para a gente se alimentar bem do que precisamos para a vida diária dentro de um mundo tão perverso que vivemos? Não dá não, irmãos. É muito pouco. Nós temos, irmãos, diariamente, um compromisso verdadeiro de fidelidade a Deus na sua palavra. Nós temos procurado estudar a palavra diariamente, ou dizemos, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho tanto trabalho, mas o trabalho não vem de Deus? Por que não primeiro se alimentar por Ele? Para que o trabalho seja perfeito, para que você seja abençoada, para que Deus ilumine a sua mente, para que Deus lhe capacite para o seu trabalho? Será que não? E por que não buscar um tempo bom para isso, para alimentar o Espírito, para que você no seu próprio trabalho, na sua própria família, na sua própria casa, você possa ser vencedor? Só Deus é o Deus da vitória. Essa palavra é de Deus. Então nós precisamos, gente. O mundo que vivemos é perigoso. Nós somos de Deus, mas corremos riscos. É tanto que Jesus disse aquela palavra que a gente fala todo dia. Orai e vigiai para não entrar em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Está vendo? Jesus não estava com os discípulos ali, dia e noite, não estava? Difícil eles pecarem, né? Mas você não viu quando Jesus lançou eles no campo que eles falharam? Você não viu o que Judas fez, traiu? E por que nós não vamos meditar que precisamos? A vigilância nessa palavra, no avivamento pelo poder de Deus, que é a sua palavra. A ligação perfeita com o Espírito Santo, que é o Deus que está em nós vivamente. Para os testemunhas de Jeová, a Trindade é loucura. Eles não crerem. Mas será que Deus ia nos abandonar? Será que Deus ainda não tem as aves dos céus, os astros celestes, para que Ele cuide? Então Ele, como Deus Pai, cuida da sua criação. O Deus Filho, na salvação das vidas, sendo Senhor e Salvador, levando as vidas a serem salvas, como nosso Salvador e Senhor. E o Espírito Santo, disse Jesus, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Consolador aqui na terra, o nosso Paracleto, que é aquele que nos defende.
E será que nós não precisamos, diante de um mundo tão terrível e difícil que vivemos? Por um cisco, Satanás faz um grande risco. Por uma gota d'água, Satanás torna-se uma tempestade. É para a gente refletir, irmãos. É para a gente parar para pensar. Irmãos, não somente o amor de Deus dependia dessas atitudes de amor, mas de obediência, mas também, dependendo disso, a prosperidade deles, a saúde e as suas conquistas diárias, que Deus, por fiel que foi, fiel que é, fiel que operou na vida deles, para suprir e manter a saúde, as condições de vida, a família. Não foi só o amor, muito mais do que tudo isso. Amor e cuidado e zelo pela vida. E até hoje Deus tem por a gente. Irmãos, nós vimos presentes, não é? Em nossa vida, sempre a ação do Espírito Santo. Mas tem uma coisa importante para que a gente possa entender. Deus fez tudo isso para manter a aliança e a bondade, até 1000 gerações, como ele falou. Mas vocês, como eu, já encontramos, não é? Uma frase que se tornou comum, não é? Nos carros, não é? É aquela frase, Deus é fiel, não é? A gente pode ver presente nos carros, em adesivos, em placas, não é? De comércio, você vê lá, Deus é fiel, não é? Na internet, você vê lá, Deus é fiel, não é? E até em cartões, não é? De apresentações pessoais, que ele dá e tem embaixo lá, Deus é fiel. Mas uma coisa importante para a gente lembrar, que a gente pode ver essas frases, meus queridos, amados irmãos, mas nós podemos até pensar, será que essas frases estão verdadeiramente no coração dessas pessoas? Será se é real? Eu acredito que vocês, como eu, no dia a dia que convivemos aqui na terra, a gente vê pessoas dizer, Deus te abençoe, aonde você sabe que aquela vida daquela pessoa está tão longe de Deus. Não é julgamento que a gente faz, mas a gente sabe. Como aquela pessoa, você veja como é as coisas, que nem tudo verdadeiramente está ligado a Deus, como dizem que estão. Ah, Deus te abençoe. Mas como aquela pessoa pode me abençoar se ela não está ligada ao Deus da bênção? Como? É o que a gente vai entendendo, irmãos, para que a gente possa revestir essa nossa fé, essa nossa fidelidade a Deus, servindo a Ele, com muito amor e alegria. Irmãos, nosso Deus é fiel e sempre será a nós. Agora, será que nós temos sido fiel a Deus? Eu acredito, irmãos, como ser humano igual a vocês todinhos, servindo o mesmo Deus, que a gente precisa sempre estar buscando algo para refletir. Será que eu não tenho deixado alguma coisa à parte e não estou sendo fiel a Deus como Ele quer que eu seja? Alguma coisa ainda que eu preciso trazer mais para perto de Deus, sendo fiel na obediência? É para a gente parar e refletir, nós somos falíveis. Não somos aqueles mentirosos papas que dizem que são infalíveis. Paulo desmente ele, lá em Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eles são grandes mentirosos. Eles dizem que são infalíveis. Infalível só Jesus Cristo. Como um homem quando aqui esteve, que nunca pecou. Não é? Ele não falhou diante de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos parar para refletir. Nós entendemos, irmãos, que há uma necessidade da gente buscar o dom da fidelidade. A gente precisa clamar a Deus, pedir a Deus esse dom de fidelidade para sermos fiéis. Como Deus é, sermos recíprocos a fidelidade de Deus para com a gente. Se nós reconhecemos que somos limitados, nós necessitamos buscar esse dom da fidelidade. Nós precisamos ter esse dom.
Hoje, essa palavra fidelidade ficou muito deturpada diante de seitas e doutrinas de homens criadas, que causou danos, não é? Nessa integridade de compromisso com Deus, de uma fidelidade real a Deus. Porque se vê tantas coisas fora e depois se descobre que são mentiras, que são enganos. E isso vai enfraquecendo a fé de outros, vendo essa falsidade de fé, essas pregações malignas em relação à prosperidade, e essa fidelidade tem que ser para essa prosperidade. A prosperidade da vida do crente está em uma simples palavra. Vocês sabem? Em uma simples palavra. A prosperidade do crente está em uma simples palavra: obediência. Nós somos prósperos e abençoados pela obediência à palavra de Deus. Quando lemos os textos que falam na questão da sustentação da obra, que foi o homem honrado para sustentar a obra, sobre dízimos e ofertas, a Bíblia diz que a gente deve trazer à casa do tesouro os dízimos e ofertas. E Deus vai dizer lá embaixo: faça a prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus. E ainda diz mais: se eu não tirar da sua vida toda e qualquer ação maligna, diabólica e satânica, se eu não destruir a ação dos devoradores, migradores, cortadores e destruidores. É obediência à palavra de Deus. Porque dá para a gente raciocinar: Deus não é barganhado, Deus não se vende. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. A gente deve olhar isso. E vocês vão ouvindo o que ouvem, entendendo que está tudo fora dos planos de Deus. Essas situações onde o homem busca riquezas ilícitas. Eu tenho visto histórias, irmãos, desses homens que pregam isso, que estão hoje bilionários, não é? Histórias que deixam claro a mentira e o engano, a falsidade das pregações em relação a esse assunto de fidelidade. Mas nós louvamos a Deus, porque nós acreditamos e confiamos na sã doutrina, que fidelidade, prosperidade vem da obediência. Fidelidade é obediência a Deus. Santidade é obediência a Deus pela fidelidade. Ser fiel em obedecer a Deus. Ser santo na fidelidade de obedecer a Deus. Isso é que é importante conhecermos as Escrituras Sagradas, para que a gente não possa ser iludido. Porque sabemos, irmãos, sem julgamento, que nós não somos juízes, mas a intenção de todos esses falsos evangelhos pregados é em busca de bens materiais, quando a gente vê todo dia sair um caixão, mas mal vai a roupa do corpo, naquele corpo ali deitado naquele caixão, mais nada leva, fica tudo aí. Está provado isso, que a nossa prosperidade terrena para a sustentação da nossa vida, enviada de Deus para os dias, quando Ele abre a porta do emprego, quando Ele lhe dá saúde, quando Ele lhe dá capacidade, para você ter seu emprego, para você ter sua abundância, mas pela direção de Deus. É isso que o crente prospera, na obediência, no temor a Deus. Não é porque ele vai barganhar ou vai trazer aqui todo o salário e derramar dentro do gasofilácio. Ele pode fazer, até por amor, por fidelidade. Mas ele sabe que não é por uma ordem de um homem, determinada por ele. Ele vai ter que vender a casa dele, ele vai ter que fazer isso e aquilo. Deus quer que você vá morar debaixo das pontes? Deus não quer isso. Então, irmãos, Jesus em Mateus 13, que fica bem claro nessa parábola do semeador que ele conta, não é? Ensinando a importância de semear, ou seja, falar das boas novas e do reino dos céus. A nossa fidelidade leva as pessoas a verem Jesus Cristo em nossa vida. É você semear a palavra onde você chega, onde você fala, onde você passa.
semear a palavra, onde ele fala dessa parábola do semeador. Irmãos, a nossa fidelidade deve ser recíproca e levarmos a mensagem do amor ao próximo, a palavra de salvação que só se encontra em Jesus Cristo. Vocês que acompanham a Igreja de Cristo, sendo a igreja espiritual, o que seria se vocês não fossem fiéis, se nós não fôssemos fiéis? Como poderia estar nessa noite aqui a gente sentado, vendo essa luz natural iluminando o ambiente? Como vocês poderiam ouvir melhor se não houvesse um instrumento como o microfone, para que a voz chegasse mais perto de vocês? Computadores hoje que usamos, não é? Para uma melhor informação. Tudo isso é investimento da fidelidade de cada um servo do Senhor, da fé, da confiança. Deus poderia não dizer aquela parte: olha, faça a prova de mim. Deus nos criou e nos deu vida eterna, já basta. Não precisava, mas Deus sabe quanto o homem é fraco, que precisa despertar ao ponto de dizer: olha, faça a prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus, não lhe derramar uma bênção tal. E a prova que Deus quer o espiritual, quando nós lemos aqui quarta-feira passada, se não me falha a memória, na questão de Mateus 23, ele disse: vocês dão o dízimo da hortelã, mas negligenciam as outras. A prova que Deus quer uma fidelidade completa. Não é questão de dinheiro, é questão de amor, de lealdade e sinceridade, para que outras vidas sejam alcançadas. Os fariseus queriam ser vistos grandiosos, poderosos. Eles dizimavam, mas descumpria a lei de Deus. Não aceitava a lei de Deus, que era Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? A nossa fidelidade, ela deve ser recíproca. Nós estamos felizes, irmãos, por essa nossa nova caminhada rumo à Canaã celestial. Nós acreditamos, nós confiamos. Mas para nós alcançarmos a Canaã celestial que está preparada para nós, Deus quer que sejamos fiéis, sejamos leais, sinceros, caminhando conforme Ele vai orientando, direcionado pela sua vontade. Irmãos, lembre-se de quando nós estávamos lá fora. Eu posso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu é quem mando. Quando nós aceitamos Jesus, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem pode, o Senhor é quem manda. Agora nós temos um Senhor em nossa vida. Não somos mais nós que mandamos em nós mesmos. O egocentrismo foi destruído pelo Senhor. O Senhor agora é quem está em nossa vida. Ele é o Deus da nossa vida, Ele é quem pode mandar. A nossa vida pertence a Ele. É isso que no dia a dia da nossa vida a gente precisa lembrar. Não, não sou mais eu. É Jesus. Eu creio, é o meu Deus eterno. Aí vamos lembrando das benignidades de Deus. O que é que Deus tem para você? A terra que mana leite e mel para os hebreus, para aqueles que saíram lá do Egito, o povo de Israel daqueles dias. Hoje nós temos a Nova Jerusalém, que mana leite e mel também. As ruas são de ouro. Aí olha o que é ouro, valor, são valorosas. É isso que nós vamos, refletindo para que essa fidelidade ela seja real, ela seja recíproca, ela seja verdadeira a Deus. Em toda a situação, na vida, não é? Então, meus queridos, quando somos recíprocos a Deus pela sua fidelidade, alcançaremos a vida harmoniosa. É uma realidade, porque falamos, fidelidade é obediência, fidelidade é santidade. Então, se há santidade, se há felicidade, há harmonia, há amor, há paz, porque Cristo está no centro dessa família, dessa vida, desse ministério, dessa igreja que é fiel. Jesus está no centro, meus queridos, amados irmãos. Vamos buscar, irmãos, cada dia da nossa vida, essa fidelidade, o dom de ser fiel.
precisamos clamar a Deus para esse dom da fidelidade, meus queridos, amados irmãos, ser fiel na comunhão com o Senhor Jesus Cristo, como também na busca assídua da sua maravilhosa e redentora palavra. Temos que buscar, sejamos fiéis a toda essa escritura sagrada, a toda essa palavra de Deus, porque é por essa fidelidade, como disse Moisés, se nós obedecermos aos seus mandamentos, nós alcançaremos todo aquilo que precisarmos, tudo aquilo que sonhamos, porque Deus, Ele é fiel. Então, irmãos, vamos nos revestir na palavra de Deus, ser fiel na íntegra, obedecendo, fazendo a vontade de Deus. Meus amados irmãos, sejamos sempre fiel, seja qual for o momento que a gente possa estar atravessando. Falamos em outra mensagem, na questão de fidelidade, que as tribulações que nós enfrentamos, irmãos, declara a presença de Deus em nossas vidas. Nós declaramos uma fé, porque nós suportamos e vencemos, passamos só por aquela prova. É uma realmente prova de fidelidade, quando suportamos as tribulações, porque ela vem a isso, para a gente trazer, não é, ao mundo, essa luz tremenda e poderosa através de nossa vida, mesmo no momento difícil que a gente possa atravessar, não é? Ouvimos hoje uma coisa que eu vou falar porque eu senti, da nossa irmãzinha que fez a cirurgia recente. Ela está sofrendo muito, está sentindo muitas dores, mas uma coisa tremenda que nós ouvimos dela, ela disse, mas eu creio em Jesus Cristo, eu estou confiante nele, eu sei que eu vou vencer essa, e vai sim, e essa declaração de fé dela vai levar ela à vitória sim. Ela chorando, falando, aquele sentimento, né? Mas com a fé viva, declarando essa fé. Que os irmãos vamos estar ajudando a ela em oração, porque não é fácil, às vezes a gente tem uma mínima, pequenininha enfermidade, sente tanto, né? Quanto mais às vezes uma maior, o sofrimento é grande mesmo, a tristeza bate, o inimigo bate nos ouvidos, para querer acabar de enterrar, não é? E vamos orar, irmãos. Então, irmãos, nosso Deus, Ele é fiel e sempre será eternamente. A gente confia. Então, as promessas de Deus, irmãos, elas são infalíveis. Vamos confiar sempre como temos confiado. Deus não falha, Deus não tarda, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Então, a fidelidade nos mantém firmes e seguros na presença de Deus. Amém? Então, a nossa fidelidade é recíproca a Deus, que nós possamos entender.